Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Com este vídeo eu pretendo terminar a exposição do 7º e do 10º mandamento da Lei de Deus. Ele inclui a continuação da parte negativa a respeito do 7º mandamento, mostrando que não é somente com o furto, com o roubo, com a fraude e com a usura que se transgride o 7º mandamento, mas também com o dano. Isso nós vamos ver imediatamente após essa breve introdução. Depois, nós vamos falar também sobre a parte positiva, isto é, o que o 7º mandamento exige que nós façamos. E para terminar, nós vamos falar sobre a parte positiva e a parte negativa do 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Então, vamos começar pela continuação da parte negativa, falando sobre o dano. De uma maneira geral, tá? Porque isso se aplica a vários casos, eu vou aduzir somente ao principal. O dano seria você fazer o próximo perder algo que ele tem ou que ele poderia vir a ter. Tá bem? Então, é fazer o próximo perder. Isso pode ser uma perda não total, pode ser parcial, mas você faz com que ele tenha prejuízo, tá bem? Em algo que ele tem ou algo que ele poderíamos até colocar, deveria ter, está bem? Então, neste caso se encontra, sobretudo, os inadimplentes. Os inadimplentes são aquelas pessoas que não pagam, são os devedores. Geralmente, a gente coloca nesta categoria, principalmente as pessoas que não pagam as contas. Então, inadimplente é aquela pessoa que chega ao vencimento e ela ou não paga, ou paga somente o que ela quer pagar, ou demora a pagar, vai pagar somente depois do tempo que ela determinar, tá bom? Isto aqui é enganar o próximo e privar o próximo de um bem que ele deveria ter, tá bem? Então isso é dano. O pagamento, tá? Isso é diferente do que deveria ser. O que deveria ser? Para que não seja uma transgressão do 7º mandamento. Devia ser um pagamento pontual e integral, ou seja, na data fixada e no preço fixado. Está bem? Então, a fidelidade ao contrato estabelecido é assim, mesmo que foi um contrato não assinado, mas é algo que você combinou com a pessoa e você não cumpre. Igualmente é pecado. Está bem? É igualmente pecado. E a única maneira da pessoa se excusar, de se desculpar de pagar, seria no caso de ela realmente estar numa necessidade tal que ela não tenha condições de pagar. Como eu falei, aquele caso, a pessoa está numa necessidade extrema e ela não tem outro jeito de pagar, senão ela ficaria privada dos meios que ela precisa para se conservar. Tá? E num caso como esse, a pessoa não deve pagar, inclusive. Tá bem? Então, vamos supor que uma pessoa, para pagar as contas, ela tivesse que deixar de comer e, portanto, de trabalhar e de se manter. Tá bem? Então, num caso como esse, é evidente que é mais sábio a pessoa estipular prioridades até ela ter condições de se recuperar financeiramente. Tá bem? Nesse caso. Agora, isto é só em caso de absoluta, verdadeira e absoluta impossibilidade de pagar, tá? Porque há pessoas, infelizmente, a gente sabe disso, que, embora não tenham dinheiro para pagar as dívidas, elas têm dinheiro para gastar em seus caprichos, paixões e vaidades. Então, ele não vai poder pagar o sapato que comprou, mas com esse sapato ele vai passear por aí, vai viajar, né? Então, isso aí não é uma impossibilidade de verdade, tá? Isso é um verdadeiro caloteiro. Uma pessoa assim e peca, tá, contra o 7º mandamento, na dúvida. Tá? Então, assim, se você está numa impossibilidade de pagar, então o que você vai fazer? Você vai agora viver, se não vivia já, que era o desejável, mas viver de uma forma austera, economizar, se privar do supérfluo, de tudo que é supérfluo, até você dar conta de conseguir pagar. Tá bem? E isso, você não pagar uma dívida, não lhe dá autorização de além de tirar do próximo esse dinheiro, pegar e gastar em outras coisas, que não deveria, tá bem? E por falar nisso,
aqui a gente já pode aprofundar um pouquinho mais, né? Essas coisas que as pessoas poderiam vir a ter e não têm por causa da sua negligência. Você pode incluir aqui os pais de família que gastam o dinheiro, o salário, na bebida ou em luxos, coisas desnecessárias, ou em jogo, a jogatina. Quantas pessoas, né, pelo jogo acabam arruinando a família, tirando o pão da boca dos filhos para gastar no que não deve. Não é? Também os que gastam com vício, com mulheres, com coisas que não devem, com festas, essas bagunças, tudo isso é contra o sétimo mandamento e é um dano, porque essas pessoas deveriam ter algo e você priva disso por causa da sua negligência. Também aqueles empregados, evidentemente, que trabalham só para cumprir hora, tá? Que trabalham simplesmente para ganhar o salário no final do mês e, portanto, não trabalham como deveriam trabalhar, como se esperava que trabalhassem, está bem? Aqueles que não cuidam das ferramentas, aquelas pessoas que assumem uma responsabilidade, por exemplo, a empresa que deve prestar tal serviço ou criar tal produto e não faz devidamente, né? Ou, enfim, qualquer pessoa que é responsável pelo bem de outro, né, que foi confiado um bem e deve zelar por ele, como, por exemplo, pessoas que cuidam, gestores de patrimônio público, essas pessoas, qualquer pessoa, na verdade, um artista que recebe material para produzir uma determinada obra, né, um pedreiro que recebe ali já os materiais, né, para ele produzir e ele não cuida como deveria, desperdício, até desvia. Tá? Isso aí é realmente roubo, tá? Não tem o que dizer, né? Flagrantemente um roubo. E claro, aqui também nós colocamos, por uma questão de simplicidade, para não estender muito isso aqui, vocês podem ver na descrição que nós temos o resumo dessa nossa aula e ela tem muito mais coisas, na verdade, mais detalhes. Tá? O geral é isso aqui, mas ela tem muitas mais explicações e exemplos que você pode usar. Como eu quero terminar essa aula neste vídeo, eu não vou ficar traduzindo a cada um deles. Está bem? Você pode simplesmente ler rapidamente ali na descrição. Mas vamos encerrar aqui com algo que é bastante importante, tá? Que é a questão do salário, né? Não pagar o salário. Tá? É grave você não pagar as suas contas, tá? Que normalmente você contrai essas contas para uma empresa. Isso é grave, né? Com certeza é grave. Mas é ainda mais grave você não pagar o salário de um empregado. Por quê? Por que isso é tão grave? Por que é tão condenado nas Sagradas Escrituras? Por que isso é chamado de um pecado que clama aos céus por vingança? Por quê? Porque enquanto a empresa ela tem lá seus vários clientes, ela pode negociar com os fornecedores, enfim, tem acesso a muitas manobras para contornar a situação. Um empregado, um assalariado, ele só tem o salário. E se lhe falta o salário, ele não tem como trazer o pão para dentro de casa e sustentar a família. Tá bem? E hoje em dia, vamos lá, o salário que se dá, o salário mínimo, vamos dizer assim, não é um salário família, não é? É um salário para um solteiro, penso, né? É o que me parece, pelo menos pela observação. Não considera que a pessoa tenha família, enfim, a pessoa é um indivíduo apenas. Então, esse salário aqui, mal dá para ele, vamos dizer assim, né? E de ordinário, claro, né? Que tem graus de salário. Mas o mínimo, mal dá para ele e você tira isso dele, ou você diminui esse salário, ou você atrasa o pagamento. O mesmo caso aqui do inadimplente. Só que daí você está fazendo uma pessoa que não tem muitos outros meios. E isso é muito mais injusto, isso é muito mais grave. Tá bem? Por isso é muito sério isso aqui. Não se pode fazer isso. De maneira alguma. Tá? Por isso mesmo, muita responsabilidade quando a gente está lidando com uma empresa. Se não tem condições de pagar o salário, adverte o Papa Pio XI na encíclica 40º ano, pense seriamente em fechar a sua empresa. Tá? Veja com os funcionários, tudo, e pense seriamente, porque não pode ser assim, tá bem? A gente não pode ficar deixando os outros na mão por causa da nossa falta de habilidade ou seja o que for, tá? Não. Então, pensar bem nisso aqui,
Claro que existem infinitas outras coisas que estão incluídas nessa questão do dano, tá bom? Você pegar e colocar ali o seu muro, quando você for construir, um pouco para o lado de lá, a propriedade do vizinho, tá? Isso também é um dano à propriedade do próximo. Outro dano é você pegar com o seu telefone e ficar falando mal do seu concorrente. Tá? Não apresentar o seu produto, agregar o valor ao seu produto e dizer, olha, eu tenho tal característica no meu produto que o faz diferente dos outros, a gente tem uma entrega rápida, a gente faz isso, faz aquilo, ou então você que é um trabalhador, eu tenho tais qualidades profissionais, eu sou capaz de fazer isso e aquilo, eu tenho tantos anos de experiência. Não, você vai pegar, né, como fazem aqueles que causam dano, e ficar falando mal do outro, com exageros, com injustiças de todo tipo, com boatos, com meias verdades, e vai ficar falando mal do outro, fazendo que ele perca fregueses. Tá? E aí você está fazendo o quê? O seu próximo perde aquilo que tem ou poderia vir a ter. Tá certo? E aí há muitos outros casos que a gente mencionou de passagem ali na descrição que você pode conferir, está bem? Agora vamos adiante ver a parte positiva, tá bem? Parte positiva deste mandamento. O que nós somos obrigados a fazer. Porque quando Deus disse, não furtarás, ele tinha em vista algo que ele queria que nós fizéssemos, certo? Quando um pai proíbe um filho de alguma coisa, isso tem algum ensinamento, isso tem alguma intenção, tá certo? Então, qual que é a intenção de Deus quando ele pede para a gente não fazer isto? O que é então para a gente fazer? O que seria o ideal? Tá? Então, o ideal, tá, o que você deve procurar para estar em conformidade com esse mandamento, positivamente falando, é você respeitar a propriedade do próximo, pagar as suas contas e sobretudo, o salário aos operários e também a justiça e a caridade observar, que fica fácil de você lembrar. Ó. Respeitar, pagar e a justiça e caridade observar. Compreende? Não fica fácil de lembrar? Então é isso que você tem em síntese. Tá? Se você não quer assim pegar todos esses exemplos, ter que lembrar de cada um, tá? Você sabe que, para fazer é isso aqui. Se eu fizer isso aqui, eu não vou cair naquilo ali. Então, o que é? Respeitar, pagar e a justiça e caridade observar. Respeitar, pagar e justiça e caridade observar. Eu vou dar uma pequena explicação sobre esses termos. O respeitar aqui, eu vou dar com um exemplo de Santo Elígio. Santo Elígio é um santo que foi primeiro ourives de profissão e depois se tornou bispo da cidade de Noyon, em França. E era tempo do rei Clotário, que gostava muito da beleza, da magnificência, da majestade, né? do luxo, e encomendou a Santo Elígio que fizesse para ele um trono real. E esse trono tinha que ser muito belo, ele queria um bom trabalho e por isso mandou bastante ouro e pedras preciosas para que pudesse entalhar e fazer a sua arte, Santo Elígio. E Santo Elígio, ele caprichou. Santo Elígio, ele não só foi uma pessoa que colocou toda a sua habilidade nesse trabalho, mas, além disso, também poupou o máximo de ouro que pôde. De tal modo que, em vez de fazer um trono, na verdade ele fez 2. E então, quando o rei Clotário viu o primeiro trono ser apresentado por Santo Elígio, ele ficou muito satisfeito e elogiou a habilidade do artista. Mas qual foi a surpresa dele quando ele viu que Santo Elígio também trouxe um segundo trono? Ele não sabia mais o que admirar. Se ele admirava a maestria de Santo Elígio como um artista, ou então se ele admirava a honradez da sua consciência. Porque vocês sabem muito bem o que talvez poderia ser feito aqui, não é? Poderia ser desviado o ouro, poderia ser feito qualquer outra coisa, mas não. Santo Elígio
em vez de defraudar o seu próximo, total, parcialmente, de demorar, não, ele fez no capricho e fez até mais do que deveria ter feito. Fez 2 tronos. Não, nem devolveu o ouro, mas fez a mais, né, para o agrado do rei. E o rei ficou tão contente com isso que ele convidou Santo Elígio para o delicadíssimo trabalho de ser aquele que cunhava as moedas do seu reino. Então, olha a recompensa que o bom trabalhador tem para receber e quanto respeito demonstrou Santo Elígio aos bens do próximo. É assim que a gente tem que fazer, tá bem? Então, esse tem que ser um modelo. E no tocante à questão do pagar, vocês já sabem bem como tem que ser, tá bem? Está bem claro isto. E nós vamos agora falar um pouco sobre a justiça e a caridade a observar. Então, quanto à questão da justiça, é o seguinte: se você furtou, roubou ou cometeu qualquer injustiça contra o seu próximo, dessas que a gente listou aqui, de outras que têm relação com o que dissemos, não basta que você simplesmente se arrependa e faça a confissão, tá bem? Não basta. É preciso que você também faça a restituição, tá bem? Tem que fazer a restituição. Não será perdoado, tá, se não restituir o roubado. É o que dizia Santo Agostinho. Tá? Não vai ser perdoado se não restituir o roubado. É preciso restituir para obter o perdão. Então, aqui nós temos um exemplo muito bonito, que é o exemplo de São Menandro, que aconteceu o seguinte: São Menandro tinha um novilho, e o novilho, como era costume, e até hoje tem isso, ele tinha uma campainha, né, pendurada no pescoço. E o ladrão chegou para pegar o novilho, e como ele viu que o novilho tinha essa campainha e ia fazer barulho, o que ele fez? Ele pegou feno e encheu, né, a parte de dentro da campainha com feno bem comprimido, para não fazer barulho, e assim ele podia levar. Só que o que aconteceu, que não é muito normal de acontecer, é que ele foi levar o novilho, mesmo com o feno ali dentro, a campainha continuava tocando. E ele levou o novilho, no entanto ele levou o novilho. Levou o novilho, chegou em casa e ainda tocava. Então o que ele fez? Ele pegou a campainha, arrancou do pescoço do animal e trancou numa gaveta. E qual que foi a surpresa? Continuou tocando a campainha continuava tocando. Din-din, din-din, din-din. E o homem indignado, então, tirou a campainha, pegou e enterrou no quintal de casa, junto de uma árvore, perto da casa dele. E o que aconteceu? Continuava din-din para cá, din-din para lá e cada vez mais forte o som da campainha. Foi então que ele, aterrorizado com esse prodígio, porque você sabe que isso não acontece todo dia, ele levou o novilho de volta a São Menandro e o que aconteceu? Parou de tocar a campainha. Parou o toque. Por quê? Porque a coisa clama pelo dono, né? Como a gente poderia dizer em latim, res ad hominum clamat. Res ad hominum clamat. Então, a coisa, ela clama pelo seu dono. É preciso devolver, tá bem? É preciso devolver. Então, não adianta você pegar as coisas dos outros. É como se essas coisas dissessem, me devolva, tá bem? Me devolva, não é seu. E você tem que devolver, tá bem? Senão, não vai ter perdão. Tá bem? É muito importante isso. Ah, mas a pessoa morreu, então você dá para o herdeiro. Ah, mas não tenho mais contato com ninguém, para mim é impossível fazer isso. Então você vai, esse valor, tá? Você reverte para os pobres ou para uma instituição de caridade. Tá certo? É isso que você vai fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você vai fazer alguma coisa para reparar. Alguma coisa. Vende alguma coisa ou faz algum trabalho voluntário equivalente, tá bem, a
ao dano causado. Tá bem? Alguma coisa você vai fazer para reparar. Se você fazer nada, você não vai ter nada. Tá bem? Você não vai ter o perdão. Então, primeiro isso. Ah, e se eu achei uma coisa que é de uma pessoa que eu não conheço? Né? Então, mesma coisa. Se você achou alguma coisa do outro e você não restituiu, isso é o equivalente a ter roubado. Tá bem? Se você achou alguma coisa, não é achado, não é roubado. Não, achado e não devolvido é roubado. Tá? Achado é roubado se você não restitui. Tá bem? Se alguma coisa achaste e não restituíste, então roubaste, dizia Santo Agostinho. E se eu não sei quem é o legítimo dono daquela coisa? Então o que você vai fazer? Você vai pegar novamente, reverte para o benefício dos pobres, doa para uma instituição de caridade, dá para os pobres, certo? Faça isso. É isso que tem que fazer, tá bem? Agora, então, se furtou, restituir ou reparar, já deixamos isso bem claro, isso aqui é muito importante, tá bem? Isso é uma coisa que nós temos obrigação de fazer, a absoluta obrigação, mais estrita obrigação de fazer. Depois, o que nós devemos fazer também com relação à questão da caridade, tá bem? Então, tem algo que é um dever de justiça, que é essa questão de evitar essas injustiças que a gente falou aqui e de restituir e reparar, mas também tem um dever de caridade ao próximo, que é aquilo que Cristo disse que nós deveríamos fazer. Tá? Aquela caridade que vai até mesmo ao socorro dos nossos inimigos. Tá? É aquela caridade que vê no pobre, vê na pessoa que sofre o próprio Cristo. E em nome de Cristo alivia os seus sofrimentos. Então, isto aí é a esmola, isto é o trabalho voluntário. Isso é uma coisa que o cristão deve fazer. Tá? Se você trabalha honestamente, né, como diz São Paulo, né? Se você furtava, então agora trabalhe honestamente, para que com as obras da sua mão, com o trabalho das suas mãos, você possa aliviar os necessitados. Tá bem? Então, é nossa obrigação de cristãos, se a gente tem o suficiente para nós, para nossa família, reverter uma parte para aqueles que precisam. Tá bem? É o dever de caridade que nós temos. Tá bem? Não é uma obrigação relacionada à questão da justiça, tá? Mas isso é algo além. Tá? É algo que é devido ao nosso amor a Cristo que vai redundar nesta caridade. Tá? E esta é a caridade que vai ser levada em conta na hora do juízo, sobretudo, como um mérito que Deus olha com muita satisfação. E a falta dessa caridade, depois na hora do juízo, vai ser decisiva também para determinar se a pessoa vai para o inferno, tá? Ou não. Então, isso aqui, ó, tem que ter essa caridade, não é uma opção, tá bem? Eu não quero ser tênue aqui, tá? E fazer com que vocês não tenham esse entendimento. Tá? Isso aqui não é uma mera opção, tá bem? Não é a filantropia. Esse dever de caridade nós realmente temos, se queremos nos salvar, nós temos que fazer. Tá bem? Então, esmola e trabalho voluntário. Por isso que Nosso Senhor também no Evangelho fala assim, né, que granjeai amigos com a iniquidade do dinheiro, para que depois eles vos recebam nos eternos tabernáculos, depois quando vir a vossa morte. Aí, então, por que Nosso Senhor diz isso? Porque nós devemos usar esse nosso dinheiro para quê? Para conseguir ganhar tesouros, acumular tesouros para o céu. Tá? Então, muita caridade, muito amor no coração, tá? Um amor que chega ao ponto de alcançar o bolso, que às vezes é difícil, não é? Às vezes é algo muito platônico o nosso amor, o nosso amor ao próximo, à igreja, tudo é algo muito abstrato, muito teórico e pouco prático. Ele jamais chega ali, nas profundezas do bolso. Mas não, se nós realmente queremos nos salvar e queremos cumprir o sétimo mandamento, a gente tem que levar isso a sério. Tá bem? Isso se aplica a todos nós. Tá certo? Mas eu não tenho dinheiro. Então, trabalho voluntário. É isso aí. Não tem desculpa. Tá bem?
tem que trabalhar não só para si, mas também para o benefício dos que precisam. E com isso a gente termina essa parte positiva do sétimo mandamento. E agora nós vamos falar do décimo mandamento. Eu sempre mencionei o sétimo e o décimo mandamento juntos, mas só agora realmente eu vou falar do décimo. Porém, isso é porque eles estão intimamente ligados. E eu já falando do sétimo, de certo modo, eu já estou falando do décimo, porque as transgressões ao sétimo mandamento têm como origem um desejo desordenado pelas coisas alheias. É quando você coloca um pedaço de papel ou um metal acima do bem do seu semelhante. Tá? Quando você faz isso. E isto é uma desordem. E isso reside onde? Como eu sempre insisto aqui nas aulas sobre os mandamentos, no coração. É um coração que está corrompido. É daí, de dentro para fora, que saem todos os crimes. Tá bem? Por isso que Nosso Senhor veio fazer uma renovação interior espiritual, em primeiro lugar, que tem repercussões políticas, sociais, econômicas, com toda certeza tem. Mas por quê? Porque ela chega na raiz do problema. Porque a palavra de Cristo, Nosso Senhor, ela penetra como uma espada de dois gumes o nosso coração. Tá bem? E como que ele vai chegar aqui no desejo? Ele vai chegar reformando. Primeiro, tirando aquele desejo que nós temos, que vem da inveja, tá? De tirar o que o próximo tem, tá? De uma forma injusta, querendo que ele seja privado de algo que ele tem. Tá bem? Ou querer, como eu já falei, você arrancar dele o que ele tem de uma maneira injusta. Note, o desejo em si mesmo de algo do próximo, desejar a coisa alheia, em si mesmo não é mal, porque é nisso que se funda o comércio, as relações de compra e venda, todos os contratos que são feitos. Eles partem dessa premissa, que eu quero adquirir alguma coisa que o próximo tem, não é? Até mesmo aquilo que a gente chama imitação, de alguma qualidade que uma pessoa tem, de alguma pessoa muito habilidosa no seu ofício, alguma coisa, vem desse desejo de ter algo que o próximo possui em si. Isso tudo é legítimo. Isso não é pecado contra o décimo mandamento. Porém, é pecado contra o décimo mandamento você querer que o próximo perca o que ele tem. Tá? Ou por exemplo, quando você é um herdeiro, um filho, tá? E você deseja que seus pais morram, veja o prejuízo, morram para que você receba herança. Então, isso é grave. Isso é muito grave. Olha o coração como está dessa pessoa. Ela colocou um pedaço de metal, como eu falei, ou de papel, acima do seu semelhante. E não é qualquer semelhante. É uma autoridade real, que é a autoridade dos pais. Como nós vimos no quarto mandamento. Aqui assoma um pecado contra o quarto mandamento. Ou então quando você tem uma pessoa que tem rancor, que esnoba as coisas dos outros, porque ele queria ter. Aquele famoso, o que esnoba quer comprar, não é? Ou então aquela pessoa que fica esperando que dê alguma coisa errada com o outro, para que disso tire alguma vantagem. Tá? E isso é tão comum, muito cuidado. Né? Você quer que a pessoa não consiga fazer isso, não consiga fazer aquilo, que daí, aí sim você vai conseguir aquilo que você deseja. Tá? Não. O coração assim está em desordem. Tá? Isso é pecado, nós devemos arrancar isso do coração, com muita oração, com prática de caridade, tá bem? E, sobretudo, com aquilo que nós devemos fazer. Aqui o 10º mandamento nos manda fazer coisas. E o que ele manda a gente fazer, então, para arrancar do nosso coração esses maus desejos? Ele pede para nós uma resignação, o contentar-se com o lugar onde Deus nos colocou, a situação em que nós estamos aqui e agora. E aqui falando realmente do ponto de vista econômico. Isso significa que o cristão, verdadeiro cristão, ele vai estar contente mesmo na pobreza. E ele tem todos os argumentos para estar contente na pobreza, até mesmo na pobreza, nas necessidades e nas privações da pobreza. Por quê? Porque ele sabe que o bem maior
é uma consciência tranquila. Ele sabe que a nossa pátria não é aqui, é no céu. E que nosso Senhor Jesus Cristo, vindo para essa terra, ele escolheu ser pobre para nos fazer rico com a sua pobreza, para o nosso bem. E ele prometeu um grande prêmio, como nós vemos nas bem-aventuranças e em todo o Evangelho, às pessoas que renunciam dos bens ou que se contentam com a sua situação. Então, ele prometeu um grande prêmio também às pessoas que com paciência suportam a pobreza. E a pessoa que está imbuída destas verdades cristãs deve estar contente mesmo numa situação de necessidade. Está bem? Então, isso que ensina o 10º mandamento. Eu sugiro que você procure revisar essa lição sobre o 7º mandamento, especialmente se você está se preparando para a confissão. Pode ser uma confissão geral, pode ser a confissão desde a última vez que você não se confessa, mas é importante ter essas coisas em vista. Leia a descrição que acompanha os nossos vídeos, está bem? Porque ela, em geral, contém o que nós falamos aqui, resumidamente. Você tem no site do Controvérsia Católica um link, Catecismo da Doutrina Cristã. Nesse link você encontra todas as aulas de catecismo, tá bem? Todas nessa categoria. E lá no Controvérsia eu estou separando de uma tal forma que em uma só página fica todas as lições sobre o mandamento. Eu estou separando por mandamento. Então, do 7º mandamento, ela contém todas as 3 aulas aqui que nós fizemos e publicamos separadamente no canal do YouTube. Tá bem? Então, talvez seja uma forma mais fácil e também já vem com o texto acompanhando. Então, fica mais simples de poder verificar, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção. Eu espero que isso ajude. Na próxima, nós vamos tratar do 8º e do último mandamento, já que nós adiantamos o 9º e o 10º, quando nós expusemos o 6º e o 7º pela relação que eles têm entre si. Agora, o 8º será o último. Tá bem? Então, aguardem. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.